Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre instrumentação periodontal. A aula anterior vocês acompanharam, nós falamos dos instrumentos e hoje nós vamos falar de como utilizá-los. Basicamente, os conceitos da outra aula foram sobre raspagem e alisamento, a grande diferença, né? Raspagem a gente tira aquilo que é de mais grosseiro, o cálculo, e o alisamento a gente faz um refinamento, a gente deixa a superfície lisa. A raspagem corono-radicular, esse é um termo que a gente usa bastante, porque a gente raspa coroa e raiz, então a gente usa raspagem corono-radicular, RCR, supragengival e a subgengival. Supragengival é quando nós raspamos coroa, ou seja, quando nós não temos bolsas e raspamos só até o sulco. E raspagem subgengival é quando nós já temos bolsas, ou seja, profundidade de sondagem maior ou igual a 4 milímetros, e aí nós fazemos uma raspagem subgengival. Quando nós detectamos que a gente ainda tem cálculo, através dos instrumentais exploradores, por exemplo, a sonda exploradora, né, que eu vejo se a superfície está lisa ou não. Nós também temos a sonda periodontal, que me ajuda a detectar a perda do nível clínico de inserção, que nada mais é do que a somatória de uma recessão com uma bolsa, e a sonda Neighbors para furcas. Para raspagem, nós temos instrumentos manuais e elétricos. Toda raspagem com bolsas anestesiar, porque além do problema da dor, nós temos também o problema do sangramento. Então, a anestesia evita esse sangramento. O sangramento, vocês vão ver quando vocês entrarem em clínica, que atrapalha muito no momento da raspagem, principalmente na hora de visualizar a quantidade de cálculo ainda existente. E na rotina diária, quantos dentes devo raspar? Essa foi uma das dúvidas do pessoal do fórum e não tem um protocolo. O que a gente indica é comece e termine um dente para você prosseguir para o outro dente. Pessoas com maior habilidade conseguem às vezes raspar um quadrante todo em uma sessão, né, um quadrante com bolsas em uma sessão, mas dependendo da profundidade da bolsa, você acaba raspando 2 dentes apenas em uma sessão. Então, vai do paciente para paciente, da habilidade do profissional e da quantidade e profundidade das bolsas. E por fim, a gente avalia se a nossa raspagem ficou boa ou não com os instrumentos exploradores, e durante a aula eu vou falar que a gente também acaba usando o jato de ar. E uma outra forma de avaliar é na sessão seguinte, ou daqui a alguns dias, a gente perceber se aquela gengiva que estava bem inflamada voltou com mais cara de saúde. Então, a característica da gengiva nos mostra bastante se o nosso tratamento teve sucesso ou não. Técnicas de raspagem supragengival, ou seja, quando não temos bolsa, quando raspamos apenas coroa, no máximo quando nós vamos até o sulco. A cureta é segura e sua borda cortante faz uma angulação um pouco menor que 90 graus. A superfície está sendo raspada. São feitos movimentos curtos e fortes, superpostos em direção vertical e oblíqua. Então, toda vez que a gente vai fazer uma raspagem supragengival, provavelmente a cureta ficará em 90 graus e nós vamos fazer movimentos curtos e fortes. A raspagem subgengival ela é um pouquinho mais difícil, porque normalmente o cálculo que está ali já é um cálculo mais envelhecido, mais rígido, mais difícil mesmo de remover, e além disso é mais difícil de visualizar, então a gente tem que ter uma destreza tátil muito maior. Ainda falando das técnicas de raspagem subgengival, normalmente a gente usa uma angulação de 45 a 90 graus e os movimentos são fortes, curtos e repetitivos.
Cuidado, a tentativa de remoção do cálculo em um único movimento de tração pode levar ao trauma e dilaceração tecidual. Por isso, pessoal, que eu falei na outra aula da importância da afiação de um instrumental. Finalizei minha raspagem, ou durante a minha raspagem, percebo se a superfície radicular está lisa, vítrea e dura, com a minha sonda exploradora. O jato de ar eu jogo entre dente e sulco, eu também consigo observar se tem algum ponto escuro lá dentro. E o mais importante é a resposta tecidual na próxima sessão. Então vamos lá. Vamos entrar na nossa aula propriamente dita sobre a instrumentação. Primeiro de tudo, como deve ser o posicionamento do profissional. Então, olhem lá a fotografia, nós sempre vamos nos posicionar no melhor local que nós encontrarmos. Infelizmente, o auxiliar ele acaba tendo que se adaptar à posição do operador. Os pés apoiados no chão, então lembrem da ergonomia, nós temos que estar ali com um posicionamento da perna de mais ou menos 90 graus em relação ao solo. Observar bem o campo operador, né, costas e cabeça, então a gente faz essa rotação que vai desde das costas, ali onde fica muitas vezes a minha mesa, até a cabeça do paciente, onde eu estou realmente fazendo meu tratamento propriamente dito. E a gente vai variar muito o posicionamento em relação à região que nós vamos trabalhar. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. Toda vez que eu for atender um paciente, dependendo do local que eu vou atender, da região que eu vou fazer algum tipo de procedimento, a gente vai ficar de determinada forma em relação à cadeira, tá? Então, a cadeira do meu paciente, muitas vezes ela precisa ficar mais sentada, inclinada e outras vezes mais deitada, mais supina. A cavidade bucal sempre na altura do cotovelo, então eu nunca fico com os meus ombros tensos, eu tenho que ficar com os ombros relaxados e a cavidade bucal na altura do cotovelo. Isso é muito importante, gente, isso aqui a gente cobre em laboratório. Toda vez que eu vou raspar uma arcada superior, a cabeça do paciente deve ficar mais levantada e quando eu for raspar o arco inferior, a cabeça do paciente deve ficar mais abaixada. Isso vale também para o posicionamento da cadeira. Toda vez que eu vou raspar o arco superior, a cadeira deve estar supina, ou seja, mais deitada, e toda vez que eu for raspar a arcada inferior, a minha cadeira tem que ficar mais sentada. Então, lembrem-se disso que eu falei, isso cai em prova e isso a gente cobra muito no laboratório e na clínica de vocês. Observem bem esse desenho, tentem entender comigo. Toda vez que eu for pensar num paciente e no posicionamento do operador, que é o dentista, eu vou pensar como se fosse um relógio, tá? Então, vamos pensar que essa é a cabeça do meu paciente e que isso aqui é um relógio. 12 horas, 11 horas, 10 horas, 9, 8 horas, 7, 6 horas. Aqui estão os pés do meu paciente, então cabeça e pés. Normalmente o dentista fica nesta região do relógio. Então a gente utiliza muitas horas para dizer aonde o dentista deve estar. Por exemplo, eu vou raspar o arco inferior na região anterior, então de canino a canino inferior. Em quais horas o operador deve estar? O dentista deve estar? Ele deve estar em 12 horas, porque é a melhor posição para se raspar aquela região. Então, nós vamos usar muito o relógio quando nós falarmos de posicionamento do operador. Segundo ponto, iluminação. Extremamente importante a utilização da iluminação.
E além da iluminação direta, que é aquela do refletor, nós temos também a iluminação indireta, que é aquela em que eu uso um espelho para iluminar. O espelho, muitas vezes, gente, não é nem só para a gente enxergar por ele, mas quando a luz bate no espelho, o reflexo incide no dente e a iluminação aumenta muito na região, o que ajuda bastante. Outra coisa que ajuda na iluminação é um bom afastamento. Ajuda na visibilidade, então muitas vezes a gente usa o espelho para afastar e para ter acesso a determinadas regiões. Normalmente se usa o espelho ou o dedo, porém o dedo, se nós formos utilizar, é importante que a gente enrole uma gaze para a gente não correr o risco de alguma perfuração. Então, olhem lá, olha o espelho ajudando a afastar a língua, o espelho ajudando a iluminação indireta e até a visibilidade indireta, lá no superior também, ajudando a afastar a bochecha e ajudando a afastar a língua. Olha o nosso dedo também ali, mas extremamente importante que a gente cubra o nosso dedo, tá? Para a gente evitar qualquer tipo de perfuração. Terceiro item, preensão do instrumento. Como que eu vou segurar a minha cureta? Como que eu vou segurar meu instrumental? Então, nós temos 3 formas de pegar na cureta, mas é claro que existe uma correta. Nós temos aquela que a gente pega como se fosse uma caneta normal, tá? Vamos escrever num papel. Nós temos aquela que a gente pega de forma palmar, tá? A gente pega ela espalmada desse jeito. E caneta modificada. Observem que nós temos aqui 2 dedinhos segurando e um dedo lá na frente fazendo um apoio, tá? Essa forma de pegar o instrumental não dá muita precisão, tá? Porque a gente não tem apoio nenhum, então a mão fica muito solta e logo o tendão já começa a incomodar. Essa forma de pegar o instrumental, que é a palmar, é muito útil para afiar o instrumental. Então, nós vamos utilizar no momento da afiação. E essa aqui é a forma com que nós vamos pegar o instrumental para raspar. Extremamente importante que 2 dedos eu apoie no instrumental, um terceiro dedo eu vou lá na haste do meu instrumento, que é ele que vai fazer toda a apreensão para eu poder raspar, e 2 dedinhos livres para eu fazer o apoio no meu dente do lado, para minha mão não ficar solta, tá? Quem é expert em comer comida japonesa com hashi vai se dar muito bem, vai conseguir fazer esse movimento de raspagem muito mais fácil. No laboratório a gente vai treinar com vocês. Então, essa é a melhor empunhadura do instrumental, tá? Essa estabilização evita traumas do tecido e é mais efetiva. Então, a gente chama de empunhadura em caneta modificada. Então, aqui nós temos os 2 dedos segurando a cureta, o nosso terceiro dedo lá indo em direção à haste, fazendo toda a apreensão do instrumental, e os outros 2 dedos de apoio. Então, a gente precisa dos nossos apoios dos dedos, olha lá, ó. Aqui nossos 2 dedos, o dedo na pressão na haste e os dedinhos ali fazendo o apoio. Imagina se a gente fosse raspar sem esse apoio aqui. A gente ia acabar machucando, escapando o instrumental, machucando língua, lábio, tá? Então, previne dilaceração e trauma. A gente vai usar o apoio terceiro ou quarto dedo, mas normalmente o quarto dedo, porque o terceiro dedo está fazendo ali a preensão na minha haste, e a gente tenta fazer o apoio próximo ao dente a ser raspado. Além do apoio dos dedos, nós temos também apoios intrabucais. O convencional, no próprio dente ou dente adjacente à área de trabalho.
Então, olha lá. Aqui nós temos apoiando no dente do lado. Isso tudo no laboratório vai ficar mais claro para vocês, tá, gente? A gente não vai cobrar em prova qual o apoio para determinado dente. Não, a gente só está mostrando para vocês que para se realizar raspagem precisa de apoio e são diferentes tipos de apoio que a gente observa. Então temos esse convencional que a gente apoia no dente do lado, apoio em arcada cruzada, tá? Então eu estou raspando um dente nessa arcada e apoio na outra arcada, principalmente em dentes mais posteriores. Apoio em arcada oposta, então estou raspando um dente superior e estou apoiando numa arcada oposta, ou seja, uma arcada inferior. Dedo sobre dedo, parece complexo, mas no dia a dia da clínica a gente acaba usando bastante, tá? Então não consigo achar apoio nenhum, tá muito distante meu dente, é uma lingual do dente 27, então você faz um apoio no seu próprio dedo, tá? O dedo da outra mão. Nesses casos, é conveniente que a gente enrole o nosso dedo com uma gaze. E apoios extrabucais, que eu particularmente gosto bastante, acho bem útil, que é o apoio palma para cima ou palma para baixo sobre a face lateral da mandíbula do paciente. Então, observem, ó, quando a gente está raspando e colocar a mão dentro da boca do paciente não tá legal, não estou conseguindo acesso, então a gente usa a palma da mão apoiada sobre o rosto da paciente. Ó, então estou apoiando os meus dedos extrabucalmente ali nessa paciente. Nós temos também os reforços, apoio-reforço. Apoios intra e extrabucais podem ser reforçados, colocando-se o indicador ou polegar da mão não operante no cabo ou haste do instrumento. Na foto vocês vão entender melhor. Quando eu estou achando que minha posição não está legal, eu não estou conseguindo fazer o movimento certo de raspagem, de alavanca, esse meu dedo aqui, ao invés do dedo do meio, daquele terceiro dedo, que vai me ajudar na preensão do instrumento, na pressão que eu faço na haste, para eu conseguir fazer o movimento certo de alavanca. A mesma coisa aqui, tá? Quando esse meu terceiro dedo não consegue ir lá na haste para fazer uma apreensão, aí a gente faz o uso, então, do nosso dedão aqui, pressionando para poder fazer maior pressão na haste para eu conseguir raspar melhor.